Olá, pessoal! Minha equipe ficou com o tema de Mianmar. Nós vamos aprender juntos sobre o contexto histórico, político e cultural deste país. Eu, Caroline Souza, Daniele França, Elisama Souza, Gabriele Costa, Gabriele Cruz e Tainara da Hora iremos falar um pouquinho da sua história e apresentar um pouco mais do país para vocês. Nada melhor do que começar falando sobre sua localização. Ou seja, Mianmar é um país localizado no sul da Ásia continental, onde o mesmo faz fronteira com o nordeste com a China e Laos, a noroeste com Tailândia e a oeste com a Índia e Bangladesh. A sua extensão territorial é de aproximadamente 677 mil quilômetros quadrados, com cerca de aproximadamente 54 mil habitantes. A nível mundial, Mianmar possui uma das maiores diversidades étnicas, com cerca de 135 etnias no seu território. É considerada economicamente um dos países mais pobres da Ásia, o que resulta em grandes conflitos entre esses grupos étnicos de classes dominantes e suas minorias. Os primeiros povos do país foram os Mons, que inclusive expandiram sua influência até a Tailândia. Logo depois, chegaram as migrações burmesas, que se impuseram desde o norte até a terceira parte do território. Encravada na zona meridional da Ásia, Mianmar é o nome que utilizam os habitantes para descrever seu lar, ao que os britânicos chamavam Burma, Birmânia em português. Desde 1989 se ha reivindicado seu nome e assim lhe denomina a esta zona também conhecida como a Terra de Ouro, por suas riquezas naturais e a generosidade de seu clima. Diversidade étnica. Bom, Mianmar, em nível mundial, possui uma grande diversidade étnica, existindo cerca de 135 etnias, onde resulta em grandes conflitos entre grupos étnicos de classes dominantes de grande minoria. Então, as estimativas, apontam a 135 etnias e subetnias diferentes, sendo as mais relevantes, a Karen, Kachin, Shin, Bamar, Mon, Rakhine e Shan, em torno de 70% da população. Todavia, pertence ao grupo dos birmanos. Tal multiplicidade ocasionou rebeliões internas que motivou a ascensão militar. Então, alguns desses grupos étnicos vivem em áreas interditadas e forasteiras, pelo que são muito difíceis de visitar ou algumas até impossíveis, Mas é também a existência de todos esses grupos étnicos que faz do Mianmar um país com muitos conflitos, pois muitos deles querem a sua independência. E é um país complicado, mas é um dos mais ricos em diversidade cultural. Dentre as muitas diversidades étnicas, eu irei citar aqui algumas que são as mulheres girafa, que usam anéis em volta do pescoço, fazem parte de uma minoria étnica originária do Mianmar, que tem sido perseguida pelo exército birmanês. Elas fugiram, uma boa parte para a Tailândia, mas ainda vivem algumas comunidades, delas lá no Mianmar. Um exemplo também é em Loical, que é onde ficam localizadas aldeias dessa etnia. Outra também é as que se vestem de maneira tradicional, usando tons de vermelho. Eles penduram ossos de galinha fora da casa para, segundo eles, dar uma boa sorte. Existe também um campo dedicado à espiritualidade, onde se dão rituais que executam para os espíritos e atrair boas culturas e boas energias também, para a vila. Então, há centenas de grupos étnicos e aldeias que elas enriquecem a cultura do país, e muitos deles estão extintos e sujeitos até a acabar um dia. Bom, sobre religião e cultura desse país, a principal religião é o budismo, onde cerca de 90% representam essa população. E em decorrência disso, a população budista Brahma ou Birmani
o maior grupo étnico no país, que denomina o campo político-econômico. Então, os membros da etnia birmanesa são predominantemente budistas. Eles ocupam a maioria dos cargos no governo, dominando as forças armadas, e com isso eles têm vantagem social e política sobre as outras etnias do país. A localização do povo Rohingya no estado de Rakhine. Então, a religião desse país é o principal suporte da cultura e arte birmanos, onde se afirmam que existiram mais de 5.000 monumentos entre templos e pagodes e mosteiros. Então, além da religião budista, né, que é a principal desse país, há também outras religiões, que são os cristãos, né, o cristianismo, o islamismo, que são os islâmicos, os espiritualistas e os hinduístas. Economia. Mianmar é um país considerado pobre e cerca de metade da sua população trabalha com agricultura. E seus principais cultivos são de arroz, cana-de-açúcar, feijão, amendoim, milho, algodão. E há um fato de que é um dos países que mais produzem arroz no mundo, tendo em vista que metade dos seus terrenos de cultivo é utilizado para a plantação de arroz. Mas além disso, as suas principais criações são de gado bovino, porcos e búfalos, e tendo a pesca como uma outra fonte de renda e de alimento. Das florestas também são extraídas algumas árvores que possuem algumas características para a construção naval, principalmente a teca, né, que é uma árvore que possui essa característica. A agricultura no país ela representa o setor primário e forma a base da economia nacional, correspondendo a 36% do produto interno bruto e mais 70% dos empregos de toda a população local. A economia desse país também se baseia nos serviços como transportes e turismo, que, segundo alguns dados, empregam aproximadamente 35% da população. Já a indústria, ela tem uma participação menor na economia do país, né? E baseia-se nas suas ricas reservas minerais, incluindo o cobre, o chumbo e algumas pedras preciosas, além das suas reservas de petróleo e gás natural. Há também algumas fábricas que produzem roupas, cimentos, fertilizantes. E essa parte de produção, ela representa o setor secundário, que corresponde a 22% do produto interno bruto e pelo emprego de 7% da população ativa no país. E também o setor terciário, que corresponde a 41% do produto interno bruto e pelo emprego de 23% da população. História política e governo. Mianmar é um país que traz um grande histórico político de regime militar que é estabelecido até os dias atuais. É uma ex-colônia britânica, no qual sua independência foi negociada em 1948 com a Grã-Bretanha. Anos à frente, em 1962, sofre um golpe comunista que depois o governo civil instaurou um regime militar que perdurou até os dias atuais. Bem, os birmaneses, assim como são chamados os habitantes do local, vivem sob um regime de ditadura militar há 4 décadas. O governo desse país está classificado como um dos mais corruptos do mundo. A perseguição, a repreensão de opositores são uma atividade comum no país. É um país que não conta com leis nem constituição. O poder legislativo está suspenso e o judiciário ele não tem uma independência, estando atrelado apenas ao poder executivo. Com isso, podemos fazer uma pequena linha do tempo sobre o histórico político desse país. Por volta de 1958, o Exército estabeleceu um governo provisório que aplicou uma disciplina administrativa e conteve as tendências separatistas nos estados Shan. Anos à frente, nas eleições de 1960, venceu a facção de UNU. O seu apoio ao budismo e a sua tolerância ao separatismo étnico precipitou um golpe militar no ano de 1962, que foi encabeçado pelo general
Ne Win, anunciando que havia traçado a via birmanesa para o socialismo. Durante as décadas de 1960 e 1970, o general Ne Win suspendeu a Constituição de 1947 e estabeleceu um regime socialista e autoritário. Promulgou-se uma nova Constituição em 1974, estabelecendo um sistema unipartidário. Já em 1981, Ne Win renunciou à presidência, sendo substituído pelo general Sun Yat. No final da década de 1980, a corrupção e a má administração do governo tornaram a Birmânia num dos países mais pobres do mundo. Em 1988, grandes demonstrações de descontentamento popular pela má gestão da economia ao longo de décadas obrigaram o general Sao Mang a liderar o novo golpe, que fechou o Congresso unicameral e impôs um novo regime de partido único. Depois do golpe militar de 1988, todos os órgãos de governo foram substituídos pelo Conselho de Estado para a restauração da Lei da Ordem, que passou a governar com lei marcial. Um novo regime militar foi instaurado em 1989, no qual mudou oficialmente o nome do país para a União de Mianmar e o nome da capital de Rangoon para Yangon. A oposição ao poder militar recrudesceu com exigências de democratização de regime. Os militares permitiram novos partidos e anunciaram eleições para o ano seguinte. Em maio de 1990, realizaram-se as primeiras eleições multipartidárias em 30 anos para uma Assembleia Nacional Constituinte sem poderes legislativos. A Liga Nacional pela Democracia, a LND, obteve a vitória com mais de 80% dos votos, mas as forças militares mantiveram o poder depois de impedir os líderes do partido oposicionistas, Tin Un e Suu Kyi, de governar. Sem partidos de oposição colocados na ilegalidade, a repressão aumentou, principalmente o comando da junta militar em 1992. Nesse ano, a junta no poder foi unanimemente condenada pela ONU pela política repressiva. Os choques armados e a agitação popular se mantiveram, provocando a saída do país de milhares de pessoas que fugiram da violência, até que entre fevereiro de 1995 e janeiro de 1996, o exército conseguiu acabar com a resistência armada das etnias Karen e Hmong. No entanto, a violência institucional, o desrespeito aos direitos humanos e a prisão arbitrária de opositores continuaram. Surpreendentemente, libertada em julho de 1995, Aung San Suu Kyi assumiu a liderança da Liga Nacional pela Democracia, o que fez com que, meses depois, mais precisamente em dezembro de 1996, voltasse à prisão domiciliar. Em abril seguinte, os Estados Unidos anunciaram a adoção de sanções econômicas contra o regime birmanês devido ao seu menosprezo pelos direitos humanos. Nos anos seguintes, Suu Kyi apelou à comunidade internacional para isolar o regime militar no poder, na sequência da política de repressão e de contínuas perseguições aos ativistas da oposição. No ano de 1997, apesar da falta da abertura política, o país foi admitido na ASEAN. Conversações foram mantidas entre Aung San Suu Kyi e os líderes militares de 2000, o que não acontecia desde o ano de 1994. Já no ano de 2003, após fortes críticas ao governo e confrontos entre os seus fiéis apoiantes e as forças governamentais, Aung San Suu Kyi foi novamente colocada em prisão domiciliar. Após esse período, foram abertas exceções em 2006 e depois em setembro de 2007, para que pudesse receber Ibrahim Gambari, enviado pelas Nações Unidas,
numa tentativa de mediar conversações entre o poder e a oposição. Nesse último ano, cerca de 1 milhão de apoiantes liderados por monges budistas manifestaram-se em frente à sua casa contra a junta militar no apelo à democracia. Este acontecimento deu origem a novos confrontos entre as duas forças políticas, levando as manifestações de apelo internacionais para a restauração da democracia em Mianmar. Bem, após esse breve histórico, é possível observar que desde a década de 60 até uma parte dos dias atuais, Mianmar é um país que vive sobre um regime ditatorial e sofre sucessivos golpes militares por anos. Mais à frente será apresentado em que momento esse país sofre um novo golpe, nos dias atuais. Vamos falar um pouco sobre o modo de vida no país de Mianmar? Bom, a população se divide em áreas rurais e cidades. Eles preferem usar roupas tradicionais ao invés de roupas do estilo ocidental. O traje que predomina é o longgi, uma saia amarrada na cintura. Tanto homens quanto mulheres utilizam essa roupa, principalmente quando vai-se a hotéis, hostels e entre outros lugares que os turistas podem encontrar ao chegar no país. Apesar de ser confortável, ele tem a finalidade também de esquentar. A maioria dos homens e das mulheres também utilizam jaquetas curtas, sandálias abertas e muitas vezes os homens usam bandanas coloridas feitas de pano. Também podemos falar que eletrodomésticos modernos, como rádios, cinema, raramente são encontrados na cidade, mas a maioria vive sem. Mas sabemos que uma parte faz uso desses eletrodomésticos modernos. Também podemos falar da alimentação. Ela caracteriza-se por caril birmanês, saladas birmaneses e sopas que são acompanhadas com o cozimento do arroz. Também você vai encontrar na culinária de Mianmar vários tipos de macarrões de diversas formas, frito, cozido. E também, em falar em alimentação, podemos falar em bebidas também. A bebida que predomina o país são os chás. Caso você visite o país e for recepcionado em algum lugar, eles vão te oferecer o chamado chá verde. Todo cliente que chega, eles oferecem, até porque, como o chá predomina a cultura deles, é como se desse por uma boas-vindas. Também fazem uso do leite de coco, do suco da cana-de-açúcar e entre outras bebidas. Como se dá o processo educacional no Mianmar? Bom, a educação ela é altamente valorizada em Mianmar. E uma das funções tradicionais dos monges é estudar, né, as escrituras budistas. E outro dever é ensinar as crianças. E antes da independência, no ano de 1948, a educação ela era mais elementar. Era fornecida pelas escolas dos mosteiros budistas. Então, desde a independência, o governo de Mianmar estendeu a educação pública em todo o país. Apesar de apenas 4 anos serem obrigatórios, cerca de 2/3 das pessoas em Mianmar elas são alfabetizadas. Então, as universidades do país elas foram fechadas pela maioria do período, entre
o ano de 1988 a 2000, para esmagar um levante pró-democrático. E ainda assim, as faculdades geralmente ela tinham baixo custo e a educação profissional estava disponível também na época. Como podemos perceber, a história política de Mianmar é bastante complexa. É como uma montanha-russa de altos e baixos. O país tem suportado quase 50 anos de governo militar, e o seu fim se deu em 2011, com o início do governo democrático. Nos dias atuais, Mianmar tem sofrido um golpe de Estado. No dia 8 de novembro de 2020, foram realizadas as eleições presidenciais e venceram o membro do partido LND, que significa a Liga Nacional pela Democracia. O partido deveria iniciar o seu segundo mandato. Porém, em 1º de fevereiro de 2021, eles ficaram impossibilitados de exercer o seu mandato após um golpe de Estado que foi orquestrado pelas Forças Armadas do país. Neste mesmo dia, foram detidos a conselheira de Estado Aung San Suu Kyi e outros membros importantes do seu partido que estava no comando do governo. Eles foram presos pelo comandante-chefe Tati Madao. O líder do golpe de Estado é o general Min Aung Hlaing. Os militares, eles alegaram que houveram no dia das eleições fraude. Porém, a comissão eleitoral rejeitou todas as denúncias. Tati Madao, ele ocupou o Senado e o Parlamento, declarando o estado de emergência de um ano no país. E isso fez com que as manifestações só crescessem de forma expressiva contra o regime ditatorial. E a resposta militar, ela tem sido extremamente desumana, extremamente brutal, pois mais de 400 pessoas já tiveram a sua vida ceifada na repressão aos protestos em Mianmar desde o golpe. No dia 27 de março deste ano, ocorreu assassinato de mais de 100 manifestantes que eram contra o golpe militar, causando desta forma indignação internacional, e os ministros da defesa de 12 países também criticaram aos militares no comando do país.